Aleluia. Nós estamos falando, trazendo alguns assuntos sobre adoração, sobre trabalho. Nós estamos falando de Marta e Maria. Eu creio que nessa altura do campeonato você já consegue identificar algumas partes da sua vida que é Maria, outras partes que é Marta, e a gente está aqui se alinhando com o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas uma coisa é muito importante a gente entender, querido, uma compreensão sobre a palavra de Deus. Sabe, você não está só sentado num banco, ouvindo alguém falar, um som que pode ser em qualquer lugar, a gente encontra esse tipo de discurso, esse tipo de som, esse tipo de palavras, não é em qualquer lugar. Aqui é um lugar especial, aqui é um lugar diferente, não é porque chama Atos, não é porque as paredes são cinzas, não é porque tem alguma coisa aqui diferente, é porque o Espírito de Deus está neste lugar. E a palavra que está sendo pregada não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, ela traz luz, ela traz clareza às coisas. Então, nesse momento, existe dentro da escuridão do nosso coração, ou se encontramos em algum lugar de escuridão, existe um som ou uma luz trazendo agora um entendimento para dentro de você, trazendo uma clareza, trazendo uma direção. Então a lâmpada é a palavra, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, iluminando direções. Então que seus olhos agora, através da palavra de Deus, possam ser abertos para você identificar na sua vida áreas que você não tinha saída, que você não tinha uma direção, não enxergava um milagre, não tinha uma esperança, não tinha algo para produzir dentro de você. Então agora, nesse exato momento, desde o começo desse culto, Deus está trazendo luz para dentro de você. Pode dizer amém, se você crê nisso? A palavra não é só lâmpada e luz para nossos pés, mas também ela tem o poder de separar a alma do espírito. Em outras palavras, ela está falando que ela tem o poder de separar as intenções. Porque muitas pessoas, elas se relacionam com Deus com boas intenções, mas de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Então, quando você sentir um conflito, alguma coisa assim, mas eu entendia dessa forma, dessa maneira, não feche teu coração. Deixe, porque a palavra está fazendo como uma espada afiada, tirando as intenções da sua alma, que são desejos da alma, que precisam ser separados, que precisam ser tratados, e colocando em você o que realmente Deus está falando através do Espírito dele, no seu Espírito, para que você viva aquilo que Deus tem para você. Amém? Então nós estamos falando de dois personagens, Marta e Maria. E a gente consegue, eu não quero em nenhum momento dizer que Marta é a pior pessoa. De jeito nenhum, não é minha intenção, não tenho pretensão disso. Marta é bênção, Marta é amada por Jesus. Para você ter uma ideia, Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus, que toda vez que Jesus estava na redondeza, ele tinha desejo de estar na casa deles. Então, cara, não era uma pessoa assim tão ruim. Porém, Jesus, ele chama a atenção dessa amada, para ela entender quais eram as intenções do coração dela, né? Então a gente começa a perceber que através da vida delas, nós podemos tirar lições que realmente eu e você praticamos, vivemos ou passamos por elas. E é isso que Deus quer trazer ao nosso coração, essa luz, essa divisão da nossa alma e do nosso espírito, amém? Então Maria, ela é uma pessoa apaixonada por Jesus. Maria é uma pessoa que a paixão dela é radical. Não é uma paixão, eu gosto que não sei o que, eu preciso fazer. A paixão dela é de entrega, é de ficar aos pés, é de sempre estar olhando para os olhos dele, sabe? Eu tenho certeza que todos nós aqui, um sentimento que a maioria do ser humano já passou desde pequenininho, é paixão, né? Paixão é algo que você tem assim, tem uma canção, né, que a gente canta sobre abre os meus ouvidos, que eu quero ouvir, né? Aí tem um refrão que fala assim, eu quero me apaixonar outra vez, né? Eu quero me desesperar. Paixão tem que gerar desespero. Paixão tem que tirar o sono. Você já ficou sem dormir por causa de paixão, sim ou não? Amém? Quem já ficou? Levanta a mão aí, só para eu saber, os apaixonados aqui. O restante é tudo, fala a verdade, né? Todo mundo fala a verdade. Eu pensei que todo mundo ia levantar a mão, mas tá bom. Você nunca foi apaixonado. Você viu, né, irmã, que o irmão não levantou a mão por você, né? Vai dar uma boa discussão hoje em casa. Mas eu não estou proporcionando essa guerra entre o casamento, não. Eu quero que vocês
Vou perguntar de novo, então vou dar a chance. Quem já ficou uma noite sem dormir por causa de paixão, hein? Ah, melhorou. Glória a Deus, né? Eu sei, mano, é embaçado, mano. A patroa é cruel. É assunto para mais um ano aí, 2024. Como você não levantou a mão, né? Aquele dia. Bom, vocês gostam disso. Paixão é isso. Paixão é você desejar o amado, é você pensar, é você se preocupar. É nada, sabe? Quando você é apaixonado por alguém, você esquece de pagar a conta. Tudo bem, eu sei que outras coisas também fazem você esquecer de pagar a conta. Mas é natural, você não fica preocupado. Ai, meu Deus, a conta. Você fica até sem comer, você até emagrece. Olha só, né? Tem uns que enfia no doce. Aí, eu tô com, né? Preciso comer alguma coisa para esquecer a paixão. Mas isso é uma coisa que é importante. E Maria mostra muito disso. Maria mostra que se existe uma coisa no coração dela importante, é Jesus. Se tem alguma coisa que ela gasta tempo, é Jesus. Se tem alguma coisa que tem valor para ela, é Jesus. Marta também. Marta ama Jesus, porque Jesus ele não disse que a Marta não ama. Mas o problema é que o amor da Marta não está apoiado numa paixão, está apoiado, sabe, nas obras. Ela precisa fazer alguma coisa, ela quer produzir, ela quer honrar, ela quer fazer, e por ela fazer, ela perde os melhores momentos. A cabeça dela fica muito preocupada, ansiosa, ela é uma pessoa inquieta, ela não consegue parar, porque ela entende que precisa produzir. Então nós estamos falando sobre isso, são duas paixões, e hoje eu quero falar sobre uma coisa que nós amamos a Jesus, porque de verdade você não estaria aqui hoje se você não o ama. Você não estaria aqui hoje ouvindo a mensagem de Jesus se não existisse em teu coração um amor por Jesus. Mas o problema é que tipo de amor que nós estamos carregando. Porque quando eu encontrei Jesus, querido, o meu amor foi apaixonante. Sabe, era novidade, né? Sabe, você fala para todo mundo, olha, agora eu estou indo na igreja. Não fala isso, fala, eu encontrei Jesus, fica melhor, tá? Não fala indo para a igreja, você é muito religioso, você é muito crente. E eu quero que você fale, eu encontrei Jesus, tem alguma coisa mudando em minha vida. As coisas estão começando a ser transformadas, né? Você vai trabalhar e você pensa assim, nossa, eu não vejo a hora que acaba o serviço, porque eu quero chegar em casa, quero ler a Bíblia, eu quero ter tempo com Jesus. Sabe, você começa a passar por situações na sua vida, na tua história, que você começa a entender, a compreender o que Jesus está fazendo, e você começa a trazer aquilo para a existência. Você fala assim, não, peraí, Jesus faz dessa forma, porque quem é apaixonado imita. Você pode ver, o fã não é apaixonado? Uma pessoa que é fã de alguma coisa não é apaixonada, e ela não parece com aquela pessoa que ela venera, que ela gosta. Então uma coisa que nós temos que ter como paixão é sermos parecidos com Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão comigo? Muito bem. Dentro disso, então se nós temos um amor, esse fogo, eu acredito que todos nós, no primeiro momento que tivemos um encontro com Jesus, nesse primeiro amor, é como se, as pessoas falam até esse mito, olha, cuidado para você não perder o primeiro amor, cuidado para você não deixar de queimar por Jesus, cuidado para você não esquecer disso tudo, né? E realmente isso pode acontecer. Tanto é que o tema hoje do nosso sermão é a perda do primeiro amor. Sabe, não é que a gente deixou de amar Jesus. Existe um amor. Existe algo dentro de nós que sabe que Ele é o caminho, a verdade, é a vida. Mas o tempo, as coisas, elas vão acontecendo, e por nós não cuidarmos exatamente das áreas dentro de nós, esse amor começa a esfriar. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 1, ele traz esse relato, traz uma mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso. Jesus está dizendo algo, as cartas da igreja, nós já lemos algumas coisas sobre isso,
Mas exatamente a igreja de Éfeso, ele escreve assim. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. E olha o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, Jesus não está aqui falando, olha, igreja de Éfeso, você é mau, você é negligente, você não presta, você não faz nada. Ao contrário, ele está falando assim, eu tenho visto a obra que vocês têm feito, a dedicação de vocês. Eu tenho visto o trabalho árduo, sabe, o trabalho social, o trabalho de estar aqui, de limpar, de você falar que você é de Deus, sabe, você anunciar o evangelho. Cara, legal. Ele está dizendo que a igreja está ativa aqui, sabe, a perseverança, não desiste, continua. Sabe quanto tempo você está aqui, Noêmia? 12 anos, né? Perseverante, não é? Quantas lutas, e não para. Então ele não está dizendo aqui, olha, a igreja não faz nada. Ele está mostrando uma igreja que ama Jesus. Ele continua assim, ó, sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos. Ele está falando assim, não é só uma igreja bobinha, uma igreja que busca conhecimento, que busca verdade, que não aceita qualquer coisa. Eu tenho certeza que se alguém vier falar besteira aqui, vocês vão falar assim, não é assim não, eu sei o que a palavra está dizendo, não é qualquer um que vai falar na minha vida, tem que ser a palavra, tem que estar baseado nela. Ele está falando de uma igreja que se preocupa com a verdade, de uma igreja que tem seriedade na sua mensagem. Ele diz assim, olha aqui, continua, mas não são, eu descobri que eles eram impostores. Aí ele fala de novo, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Em outras palavras, por mais que as lutas venham, nós, por nome de Jesus, a gente está aqui e continua, não queremos desistir, não falamos, Senhor, não quero mais servir o Senhor. Quantos, e glória a Deus que neste lugar, nesta casa, poucos, não, quase zero o número de pessoas que desistem. Glória a Deus por isso. E eu louvo a Jesus por isso. A gente vai crescendo devagarzinho, mas em qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade que carregamos. E essa é a situação da igreja de Éfeso, né? Então, muitas pessoas acham que perder o primeiro amor, porque se o tema é perder o primeiro amor, a perda do primeiro amor, a gente já está conectado a ter um sentimento, quer ver? A pessoa não está mais amando Jesus, ela está num momento de crise, num momento de desânimo, num momento de angústia da vida dela, está desanimado, não está orando como orava antes, não é isso não, perder o primeiro amor. Não está baseado nisso. Perder o primeiro amor, sabe, não é a perda de um momento de crise, de dificuldade financeira, e aí você começa a passar por toda essa pressão da vida. Então o que ele está dizendo? O que é perder um primeiro amor? Olha só, e o texto continua, ele fala assim, mas algo que Deus está falando, tenho contra vós. Tem uma coisa que Deus está falando assim, olha, estou vendo então, igreja, vocês operando, fazendo as coisas maravilhosas, ótimo, igreja de Éfeso, vocês estão de parabéns. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. E o que é isso? No verso seguinte diz, no entanto, contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Não é o meu primeiro amor, não é o primeiro amor de Deus, o seu primeiro amor. Como assim, pastor? Querido, como eu disse, todos nós amamos, amém? Porque estamos aqui, eu tenho certeza disso. Mas o amor que Deus quer da gente é o primeiro amor. É um amor apaixonante. É um amor que você fica vidrado. Seus ouvidos ficam atinados.
ou falou de Jesus, alguma coisa do céu, você está lá, uau, cara, eu sou desse reino. Uma oportunidade de você demonstrar que você é de Jesus, você não perde. Você não troca nada nessa vida, nada na nossa caminhada por Ele, em troca dEle. Você não negocia os princípios dEle, você não negocia, sabe, magoá-lo. Você é firme, você é apaixonado. Você sofre, você padece. Eu sei, mas tudo isso, o problema é que nós estamos fazendo sem o primeiro amor. Olha só, a perda do primeiro amor é uma queda e é chamada de pecado. Deixar de ter o primeiro amor, querido, o que nós não fazemos por fé é pecado, sabia? Tudo que você faz por embalo é pecado. Se você dá o dízimo porque alguém deu o dízimo e foi abençoado, você está pecando. Se você dá um glória a Deus, porque alguém deu glória a Deus e você só quer repetir aquilo, você está pecando. Está entendendo? E a falta do primeiro amor é pecado. Sabe, não tem a ver com eu ter uma vida em pecado. Porque, querido, aquele que peca deliberadamente, que anda em pecado, esse não ama a Deus. Isso tem que estar bem claro no nosso coração. O pecado na nossa vida é um acidente, é uma coisa que a gente não espera e de repente nós caímos, e se arrependemos e levantamos. Mas aquele que anda em pecado, que peca deliberadamente, esse não entendeu o amor de Jesus, esse nunca foi apaixonado por Jesus. Então, o ponto aqui não é o pecado terrível, mas são muitos crentes que continuam dedicando a sua vida ao trabalho, ao Senhor. Estão aqui fazendo, a igreja de Éfeso está fazendo, conheço as tuas obras, sei quem você é, sei o que você tem feito, suporta, luta, mas não tem paixão, simplesmente fazem por hábitos. Eu estou há 20 anos orando, eu estou há 20 anos lendo a Bíblia, eu estou há 20 anos dizendo para o mundo que eu sou cristão. Isso pode ser um hábito na minha vida. Toda semana, pode ter certeza de vocês, eu estou aqui. Toda semana eu estou cantando a canção que vocês acabaram de cantar. Toda semana eu estou preparando um sermão. E isso, se eu não vigiar, se eu não entender o porquê que eu faço isso, eu posso fazer isso em amor, mas não como o primeiro amor. Não como algo que queima dentro de mim, que produz frutos que só o primeiro amor pode produzir. Sabe? Então tem muitos que estão servindo aqui, que estão na vida com Deus, por causa do hábito. Outros por causa do medo. Né? Não, eu tenho medo das coisas começarem a dar errado. Então, não é mais um amor que queima. É uma preocupação muito pessoal, começa a ser mais egoísta, egocêntrico, tipo, eu que estou no jogo, peraí, se eu não for para a igreja hoje, talvez o meu casamento acabe, talvez as coisas não dão certo, então eu tenho medo disso, né? Outros com medo de ir para o inferno, não, eu vou para o inferno se eu não ir para a igreja. Então, é quando, por mais que você faz tudo isso, isso vira um peso enorme, sabe, porque quem é apaixonado por Jesus, uma pessoa apaixonada não mede esforços, querido. Eu não sei, mas quanto você já andou a pé, quantas situações você já sofreu, passou para a pessoa apaixonada? Vixe, quantas vezes eu ia levar a Natasha embora de madrugada a pé, porque eu sou apaixonado, nem reclamava. E ela, né, toda linda, maravilhosa, podia andar de carro para cima e para baixo, escolheu um cara que não tinha carro, um pé duro. Por quê? Porque ela é apaixonada. Tem uma música do mundo, eu não posso cantar. Não, ela não é tão feia, mas ajuda a lembrar isso. Quem ama dá vexame, faz o que não pode, faz o que não quer, escreve sem ler. Não é verdade? Eu acho que os jovens nunca ouviram essa música.
Mas cara, uma pessoa apaixonada, ela faz loucuras. Ela não faz as coisas por hábito. Todo momento é especial. Todo momento é único. Ela não pensa assim, eu vou lá de novo. Eu sei que aqui talvez você não pense assim, vai demorar, não sei o quê. O pastor vai falar a mesma coisa. Mas uma pessoa que é apaixonada por Jesus, ela senta nesse lugar e fica assim: estou te ouvindo, Pai. Eu sei que o Senhor é aquele que traz lâmpada para os meus pés. Eu sei que sua palavra faz a diferença. Eu estou aqui hoje apaixonado por você. Amém? Deus está falando com você? Não é uma rotina, não é uma troca por galardão. Então, se nós estamos fazendo isso, o Senhor está dizendo: querido, você está perdendo o primeiro amor. E é uma coisa, amado, que eu e você temos que cultivar. Deus Ele já nos amou. Deus, Ele já derramou do seu amor total. Não tem mais o que Deus possa realizar na sua vida. Ele já fez tudo. O problema é que nós estamos tirando os olhos dele. E quando nós tiramos os olhos de Deus e da sua obra poderosa, do seu amor por nós, a gente começa a se esfriar. Esse amor começa a perder a sua qualidade de paixão. Posso ouvir um amém? Ele é como um fogo. Viver o primeiro amor é como um fogo dentro de nós. O fogo ele alastra, onde se tiver lenha, ele incendeia, ele faz coisas doidas. É impossível de se conter esse fogo. Mas se nós não colocarmos lenha aqui, ou seja, se nós tirarmos os olhos de Jesus, esse amor começa a esfriar. Filipenses capítulo 1, verso 9, põe para mim aí. Olha que interessante isso. Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais. Então, essa paixão, você é apaixonado? Deixa eu te falar, dá para ser mais. Você ama Jesus, mas não se contém com isso. O texto diz que o amor de vocês aumente cada vez mais. Como? Como, pastor, então, que eu aumente esse amor? Em conhecimento, em toda a percepção. Em outras palavras, está dizendo que os meus olhos precisam estar olhando para o amor que Ele tem por mim. Quanto mais eu conheço Ele, mais esse amor aumenta, mais essa paixão aumenta, mais você fala: uau! Obrigado, Jesus. Mas quando nós tiramos os olhos de lá, é aí que nós damos lugares na nossa vida para que esse amor comece a esfriar. Esse amor começa a perder a qualidade. Existe um ditado no mundo que diz que quem não é visto não é lembrado. Então, uma das coisas que nós precisamos para manter esse fogo é sempre estar lembrando do amor que Deus tem por nós. A armadura de Efésios, revestivos de toda da couraça da justiça, do entendimento que Ele justificou você de todos os pecados, que não há condenação. Mas você tira os olhos dele, aí você começa a olhar para a tua vida. Ai, Deus, não dá certo não, o Senhor fez, mas não está funcionando não, eu sou tão ruim, é tão difícil as coisas, não, eu não consigo. Você tira os olhos da graça. Você para de olhar para Jesus. Então eu quero falar algumas coisas aqui que apagam o fogo. Primeiro, anotem aí, o convívio com o pecado. Sabe, a igreja, ela tem errado e falhado, porque o convívio com o pecado
é uma coisa que eu tenho certeza que há uma rejeição muito grande. Por exemplo, se alguém falar para você, vamos matar alguém, você vai falar assim, de jeito nenhum, porque você sabe que isso é pecado, amém? Vamos trair a minha esposa. Se você é um homem que ama Jesus e é apaixonado por Jesus, você vai dizer, de jeito nenhum, esse não é meu problema. Se seu pé está lá na cova, querido, então você está ruim, você já sabe que está na cova, né? Então você sabe que está. Mas é uma coisa que você vai rejeitar. Então, o que o texto está querendo dizer? Que esse relacionamento, esse convívio com o pecado, esfria o amor. É óbvio que quem peca não ama Jesus. Mas o texto está dizendo assim, vamos lá, para Mateus 24, verso 12. Diz assim, ó. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muito se esfriaria. O amor de muito esfriará. Então, não tem a ver com o pecado que o homem mau, o homem sem Deus comete. Mas se refere, querido, isso aqui se refere ao pecado da sociedade. O pecado que todo mundo ao redor que não confessa Jesus anda no seu egoísmo, nos seus próprios interesses. O que o mundo lá fora busca? Riqueza, né? Um capitalismo muito forte, porque quem tem mais poder. E aí nós, como igreja, por conviver com essa iniquidade, começamos a olhar para a nossa vida. E talvez você não vai ter as riquezas que muitos lá estão procurando. Porque o foco nosso não é procurar riquezas, nunca foi. Deus é aquele que nos faz prosperar em todas as coisas. E prosperidade não é riqueza, querido. Prosperidade é a ausência de falta. Então, tem muitas pessoas que lá fora, sem Deus, tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e saúde, mas não tem uma paz. Então, as pessoas lá fora sempre serão incompletas. Mas o problema é que nós, que somos apaixonados por Jesus, que temos que manter um fogo aceso dentro do nosso coração, por estarmos preocupados com as coisas dessa vida, com a ansiedade dentro de nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus que nos faz prosperar, é um Deus que nos abençoa, que não deixa com que nada em nós exista falta. E a gente começa a tirar os olhos de Deus e começamos a olhar para essas coisas. E você começa a falar, eu amo Deus, eu gosto de Deus, mas eu não tenho um carro, eu estou indo a pé para a igreja, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo outro. Peraí. E aí o que acontece, querido? Você ama Deus, mas o fogo, a paixão começa a diminuir. A gente começa a fazer comparações com o mundo. Sabe, é aquele momento que você começa a se tornar uma pessoa insensível no sofrimento alheio. Você diz assim, ele mereceu aquilo. Isso é se tornar igual ao mundo. Aquela pessoa está sofrendo isso, bem feito. São sentimentos que apontam para nós que a sociedade, que é uma cultura contrária à vontade de Deus, está fazendo efeito dentro de nós. Quando éramos para nós sermos sal da terra, luz nesse mundo. E sabe quando você vai ser sal e luz? Quando você for apaixonado por Jesus. Agora, o legal é que você já é apaixonado por Jesus. Porque o texto está dizendo assim, olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o primeiro amor. Deixaram. É porque está lá. A gente precisa olhar para isso. Então, nós começamos a nos relativizar, a secularizar a nossa vida, e começamos a comparar com os injustos. Ei, vai ser cruel se na sua vida com Deus, você viver se comparando com o injusto, que não tem o que temer, não tem um princípio, não tem uma direção. O jugo vai ser muito desigual, eles não estão nem aí. Nós temos um caminho, nós temos um Senhor, nós temos uma paixão, nós temos uma palavra. Nós temos alguém que nos amou.
falar disso, não sei se por mais que você nasceu num berço evangélico, existe um momento que você teve que ter um encontro com Jesus. Um momento que você fala assim, cara, é isso. Ele me ama. E é nesse momento que a tua história começa a mudar. O meu, eu não nasci num berço evangélico. Mas, cara, eu não tinha mais vida. E ele me amou no pior momento da minha vida. Ele olhou para mim e falou, cara, eu te amo. E aquilo impregnou dentro do meu coração, e eu entendi esse amor, e até hoje eu continuo olhando para esse. Eu passo por lutas, eu passo por dificuldades, eu passo por todos os sentimentos que todos nós passamos. Porém, eu continuo olhando para os olhos dele, continuo recebendo amor, continuo sendo apaixonado por ele. Sabe, nós precisamos ter o cuidado de não nos acostumarmos com o pecado em nossa volta. A gente se acostuma com o pecado, né? Quantas pessoas erram do teu lado e você fala, não, isso é normal, daqui a pouco você está igual. Quer ver? As mulheres aqui e os maridos. Porque a fidelidade no mundo não existe. De verdade, pode ter um ou outro, mas não existe. Segundo o padrão de Jesus, eu tenho certeza que não existe mesmo. Porque Jesus falou que se com os olhos cobiçarem, você se torna infiel. E essa é a verdade. Mas, de verdade, quantos homens aqui não acreditam nisso e relativizam? Não, é normal o homem dar uma olhada. Esses dias, um ministro da casa de Deus falou que é normal os meninos dar uma extravagada, dar uma aliviada. Não é não. É egoísmo. Deus não fez isso para isso. Mas é normal. Ai, pastor, esses assuntos. Querido, você precisa ouvir. Você precisa ouvir que coisas nós estamos acostumando com o mundo. E a igreja, de vez de ser diferente do mundo, nós estamos deixando o primeiro amor de Jesus e estamos se tornando igual. Nós amamos a Jesus. Ninguém aqui vai negar Jesus, querido. Mas o Senhor está dizendo, uma coisa eu tenho contra ti, igreja. Deixastes o primeiro amor. Alguém rouba a tua carteira, e aí você acha a tua carteira, uma carteira de alguém, com telefone, com tudo lá. Você fala, obrigado Deus, me abençoa, a vingança do Senhor. Por quê? Porque você é igual ao mundo, cara. Você está sendo igual. Sabe, querendo ou não, você dá umas fofoquinhas santas. Você fala alguma coisinha de alguém simplesmente para dizer assim, não, mas eu estou querendo ajudar. Mentira, você não quer ajudar ninguém. Se você quisesse ajudar, você orava por essa pessoa, você ia até ela, mostrava os caminhos para ela, não ficava falando para todo mundo ao seu redor. Por quê? Porque nós estamos se acostumando com o mundo. O Senhor nos tirou desse mundo, amém? Ele falou assim, nós não pertencemos mais a esse mundo. Mas enquanto estivermos neste mundo, ele falou que o Pai iria nos ajudar, o Espírito iria nos fortalecer, para todos os dias saber o que é do mundo e o que é de Deus. Sabe, quando a gente perde o primeiro amor, nós acostumamos com valores contrários à palavra de Deus e acabamos aceitando com naturalidade. Pô, eu sei que na nossa família existem pessoas, hoje nós temos uma cultura aí que está impregnando as nossas crianças, os nossos filhos, que você pode ser o que você sente. E aí, pô, meu sobrinho, meu irmão, meu filho, sei lá, alguém que é querido, escolhe esse caminho contrário. E aí a gente tem que aceitar, tem que concordar, não pode falar errado, contra, porque senão você não ama. Deixa eu te falar, quem ama aponta as coisas, quem ama corrige. E o Senhor é claro na sua palavra, mas não é verdade, a gente se torna aí, vamos viver, Jesus entende ele. Como essa coisa de a gente achar que pode ter uma
uma relevância, um pegar mais leve da palavra de Deus na nossa vida? Quantos de nós deixamos de ser luz dentro da nossa casa? Deixamos de falar a verdade para os nossos parentes? Porque a gente tem na cabeça assim, não, se ele morrer, Jesus ele vai entender algumas coisas que ele fez, ele foi uma boa pessoa, ele era homossexual, mas ele era bênção, ele ajudava os pobres, ele roubava, assim, sei lá, roubar acho que é muito pesado, ele traía a esposa dele, mas ele sempre sustentou a casa dele, né? Ele sempre deu dinheiro, ele bebia, né? Mas ele não batia em ninguém, não era agressivo, e a gente começa a se comparar com esse mundo, a achar natural essas coisas. Não, qual o problema pôr uma bebidinha dentro de casa? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado por Jesus, mas num processo desses, quando eu estava na minha conversão, eu era diácono na igreja, e uma vez por ano, nós fizemos isso umas 2 ou 3 vezes, eu e a Natasha, nós íamos para a praia. E na praia, né, meu calorzão, ainda a gente estava no processo de conversão, de transformação, vamos tomar uma cervejinha na praia? Pode. Não tem problema nem de verdade, já falei que não é pecado tomar cerveja. Ou beber bebida alcoólica. Não é pecado. Mas não edifica. E eu estava na praia. E lá com a caixinha de cerveja. Dava uma alegria assim, porque você ficava um ano inteiro sem beber, você bebe qualquer coisa e fica bêbado. Amém? Amém? Ah, você também bebe, né? Estou brincando. E nós estávamos lá e encontramos uma família cristã. A gente fazia um culto na beira da praia de manhã e depois pegava uma latinha de cerveja e ficava sentado na praia tomando latinha de cerveja. O irmão virou para mim e falou assim: irmão, essa família que a gente... Você não acha que é errado? Não, a Bíblia não diz que é errado. E eu tinha todos os argumentos para dizer para ele que não, eu não tinha problema com bebida, eu sabia parar a hora certa, não avançava, não agredia nada. Sabe, e tinha paz mesmo com Deus, não tinha nenhuma culpa sobre mim. Mas aquele irmão virou para nós, assim, para mim, ele chamou eu, ele sabia que eu era o chefe da casa lá, né? Porque é você que é o responsável, amém, irmão? Você que é o cara que vai levar Jesus para dentro da tua casa, ó, os homens presentes aqui, amém? Ele virou para mim e falou assim: tudo bem, eu entendo a sua posição, concordo com você, mas hoje você é maduro. E o que você consegue mostrar para a tua filha que está crescendo agora, para os teus filhos? Qual é o exemplo que você está dando para as pessoas que talvez não tenham a maturidade sua? Cara, aquele foi o suficiente. Eu falei: Senhor, eu não preciso disso. Isso aqui não muda. O Senhor é mais importante que isso. Nunca mais, queridos. Nunca mais. Sabe, a gente está tornando as coisas naturais. O pecado começa a ser natural. Por exemplo, você assiste um filme de violência, né? E você nem se importa com isso. Mas o que aquilo está trazendo para dentro de você? Quantas informações deste mundo, redes sociais, estão roubando, aí você não entende porque você não consegue ser apaixonado por Jesus. Você não consegue entender porque você não abre mão, porque dentro de você, princípios mundanos estão em conflitos com os princípios de Deus. Ah, pastor, um filme faz a diferença? Claro que faz. Eu quero ver qual de vocês assiste um filme de terror e depois fala, fala assim: ai, Jesus protege, a gente está com medo agora, vai que tem um demônio aqui. E tem mesmo, tem um monte, pode ter certeza. Assiste um filme de violência e fala assim: nossa Deus, como o Senhor é bom, matou todo mundo, o herói foi o bandido. Eu estou falando de mim, queridos. Eu não estou apontando dedo para vocês. Quer assistir o Casa de Papel? 1, 2 e 3. Quantas horas vocês gastaram falando: uau, os caras, vai vencer. O bandido vencendo. E nós vibrando com isso. Você está lá, o coração acelera, você morde a unha, meu Deus, se ela vai ficar com ele, se ela vai trair, porque a outra não merece mais, ela é ruim, que não sei o quê. A gente está aqui, várias informações mudando o que a palavra de Deus fala que é verdade. Sim ou não, meus amados?
E aí você vai ler a palavra, você vem para o culto, você não fica assim, uau, o que vai acontecer? Meu Deus, aonde ele está chegando? O que Deus está falando? Meu Deus, que lugar? Não tem isso. Mas lá no filme, a sua alma está envolvida com tudo aquilo que está rolando. Aqui não, nem espírito, nem alma, você nem sabe o que está fazendo aqui o borboleta, né? Entende por que o amor se esfria? Segundo ponto. A falta de profundidade. Há muitos crentes que estão vivendo superficialmente o seu relacionamento com Cristo. Você vai para casa como casal e vai lá, vão viver de qualquer jeito. Espera aí. Deus está falando com a gente para a gente ser apaixonado. Será que hoje, nessa noite, algum de vocês vão falar assim, Senhor, eu sou tão apaixonado, quero perder hoje a noite de sono. Quero estar falando com você. Ah, não, pastor, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã é segunda. Tem uma palavra de Deus que ela fala assim, que o Senhor renova nossas forças. E quando eu preciso orar de madrugada, e eu sei que eu tenho que acordar cedo, eu falo, Senhor, renova minhas forças, porque tem um propósito muito maior hoje. E eu acordo como noites que eu dormi, eu acordo melhor do que eu dormi 10 horas, 11 horas, eu acordo firme e forte. Sabe, a gente usa a fé para aquilo que nos beneficia. Mas aquilo que talvez é uma entrega, um sacrifício, a gente não usa a fé. Por quê? Porque não somos apaixonados. Nós amamos, mas não queimamos. Sabe a canção quando nós falamos, Senhor, deixa queimar, deixa queimar. Você é assim, né? Cadê o fogo? Não estou sentindo nada. Ou você até fala, deixa queimar, tipo, é legalzinho, deixa queimar, rima. Mas o que está dizendo essa canção é o seguinte, Senhor, eu quero queimar por você. Eu quero abrir mão de tudo que eu sou, meu coração é teu. Começa a mudar a intenção sua. Segundo ponto, falta de profundidade. Lucas 8, verso 13. Fala sobre um semeador que plantou sementes. A palavra de Deus é uma semente, ela traz algo que produz vida em nós, ela não volta vazia. Ela produz, a palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus produz poder, a palavra de Deus produz mudança. Amém? Mas o problema é aquele que cultiva essa mudança. Porque a semente é frutífera. O problema é se a terra quer. Se há uma permissão em nós. Porque quem é apaixonado permite, só que ser profundo. Mas quem só ama, trata de uma forma leviana, rasa, não profunda. Não fica gastando tempo com isso. Olha só, Lucas 8,13. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem. Mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas as abandonam na hora da provação. Então você pode amar a Jesus. E é genuíno. Através das obras, através de tudo que nós estamos fazendo. Mas e diante das provações e das lutas e das dificuldades da sua vida? Sabe qual semente que vai prevalecer? Daqueles que são apaixonados por Jesus. Porque se é raso, você se alegra. Nossa, Jesus, que legal, é interessante. Olha, é isso que eu preciso. Você entende, você compreende. Mas o problema, amados, é que nós não podemos só estar num nível de compreensão. Nós temos que aprofundar aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Você precisa fazer algo hoje com essa palavra. Você precisa mudar a maneira de você adorar a Jesus. Você precisa mudar a postura sua em relação à vida. Você tem que parar de secularizar as coisas. Você tem que parar de sair do sacro pro profano ou pro que é comum. Cara, aqui é um lugar santo. Aqui você faz cara de santinho. Faz cara de santinho na tua casa. Faz cara de santinho no teu trabalho. Faz cara de santinho com teus amigos. Todo lugar onde você está é santo. Porque você é santo. Não dá para dividir. Com meus amigos eu vou ser igual ao mundo.
Não dá para dividir. Lá em casa você é eu que mando. Não, lá na sua casa quem manda é o Senhor. Por quê, querido? Porque na tua casa tem pessoas apaixonadas por Jesus. Então o nosso relacionamento raso, muitos cristãos vivem só de cultos semanais. Vem aqui para a igreja e está tudo certo. Já paguei a minha promessa. Ei, o cristão não é um pagador de promessas. Nós não precisamos pagar nada para Jesus. Jesus já pagou tudo por nós. Nós só aproveitamos, só nos deleitamos dele, nos descansamos nele. Amém? Não investe em tempo, no relacionamento diário com Deus, não se preocupa com Deus, sabe? Não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar a carne. Ei, eu já falei, porque Marta não sacrificou, mas Maria sacrifica. Ela entende o espiritual, ela mortifica a carne. Ela entrega. Um apaixonado sofre. Um apaixonado sofre. Percebe? Eu sei, amado, tem muita coisa que você acha que é certo, é correto, mas você precisa mortificar a tua carne, você precisa calar a voz que está dentro de você. Lembra, Maria está aos pés de Jesus, porque quando nós estamos aos pés de Jesus, apaixonado, ouvindo aquilo que Ele tem para falar para nós, nós silenciamos a voz do nosso coração, aquilo que é desejo da nossa alma, que a gente aprendeu no mundo, que trouxe desse mundo, que ainda estamos num processo de transformação. Ei, nós precisamos sacrificar. Nós matamos a nossa carne, nós entendemos o porquê sofremos, nós entendemos o porquê padecemos, senão nunca vai fazer sentido a palavra de Deus na sua vida. Se não for por paixão, querido, só um amorzinho raso, você não vai entender, isso aqui vai ser dolorido. As pessoas vão olhar para você e falar assim, eu não quero Jesus não, como que você sofre para andar com Jesus? Reclama de tudo, tudo está ruim, que Deus é esse, que fala que é protetor, que é abençoador, que é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, você nunca vai entender assim, ama o teu inimigo, abençoa aquele que te amaldiçoa, você nunca vai entender isso, não vai fazer sentido, sabe por quê? Porque você não é apaixonado, a sua adoração não é vertical, ela está muito na horizontal, está muito para si. Amém? O que mais? Eu estava na fila ontem, na Mega Sela, e eu era o último da fila. E a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. E aí, para eu não ficar sozinho como último, a Nanda chegou lá também e falou, pastor, você não é o último, estamos juntos nós dois de último. E lá tinha muita comida, muita fartura. Amém? Só que tinha algumas coisas, por mais que tinha muito, por exemplo, tinha uma travessa só de fricassê. Falaram do fricassê. Aí a Nanda virou para mim e falou assim, pastor, tomara que tenha fricassê. Eu falei, de jeito nenhum vai ter. Aí não sei quem na frente falou assim, mas pastor, os últimos serão os primeiros. Eu falei, querido, nem sempre vai ser assim. Porque no ponto de vista deles e nosso, é que você ser o último, você vai receber bênção maior, coisa maior lá, material. Sabe, de novo, os nossos olhos estão na terra, querido. Só que o que Jesus está falando, cara, eu sei, o ser o último, para quem é apaixonado por Jesus, sabe assim o que ele está construindo no coração de Jesus e Jesus no coração dele. Ele está sabendo assim, cara, eu sei que isso aqui é paixão, não importa se não vai ter o fricassê lá, eu sei que o meu Senhor está feliz comigo, minha posição é essa, meu coração é esse, eu vivo dessa forma. Você cede com facilidade. Não é porque você vai receber o melhor lá na frente. É porque você tem um Pai. Porque você tem um Deus. E você ama fazer coisas que esse Deus está te ensinando a fazer. Você é apaixonado. Nós dois chegamos lá. Tinha fricassê, irmã? Tinha só porque não achei, não. Você achou? Procurei. Então você vai falar assim, cara, nem sempre vale a pena. E de verdade. É uma realidade, amado. Estar com Jesus vai ter momentos na nossa vida que você vai falar, cara, é mais difícil para nós. Glória a Deus, porque eu sou apaixonado por Ele. Então, a falta de profundidade, querido, faz você não viver isso e perder essa primeira paixão.
terceira e penúltima. O problema é que a gente conhece nossas falhas, nós sabemos onde nós erramos, mas a gente não dá tanta importância para isso. Então, terceira ação que faz a gente esfriar o amor e perder esse amor, essa primeira paixão por Jesus, é a falta de tratamento. Ninguém quer olhar e começar, vamos tratar aqui as coisas. O texto de Lucas, capítulo 8, no verso 7, diz assim, que da mesma semente, a outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com eles e a sufocaram as plantas. Cresceram juntos. Os espinhos não pareciam ser tão comprometedores. Muitas vezes probleminhas nas nossas vidas não parecem ser comprometedores. Decisões bobinhas, coisas que a gente não dá tanta importância. Secularizando. Se tornando igual. Não tem problema. Você anda com pessoas que falam palavrão, daqui a pouco você está falando palavrão. Não é? Anda com pessoa mentirosa, daqui a pouco você está mentindo. Não, pastor, não faz, se a pessoa faz, não é verdade? Aí você fala assim, e agora? Minto, não minto? Brigo com a pessoa vai me odiar. Né? Justamente pelos espinhos não parecerem tão perigosos, querido, é que eles não foram arrancados, mas eles vão crescer junto. Lucas, no verso 14, diz assim, as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Então, as áreas que não são tratadas em nossas vidas, talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente as áreas que poderão nos sufocar na fé, no amor, na paixão por Jesus. Por mais pequenininho, querido, você precisa entender uma coisa, vai buscar tratamento, vai buscar no Senhor cura, vai buscar no Senhor a verdade, para mudar aquilo que você já sabe que precisa ser mudado. Não carrega as coisas não cresce com o espinho não, elimina os espinhos da sua vida. Não negociamos. O problema é que a gente acha que o crente desiste de Deus, ou perde esse primeiro amor, num instante, num momento único. De jeito nenhum. A gente vai carregando na nossa vida. E quando você menos espera, você não consegue mais ver Deus na sua vida, você não consegue mais ter um motivo no teu coração para amar a Jesus. Porque os espinhos vão sufocar. Nós devemos cultivar o fogo do amor. E a quarta e última, para a gente finalizar, é as distrações. É alguém que não tem cedido ao pecado, né? As distrações não está ali exatamente com o pecado, envolvido com o pecado, mas perde o alvo ao distrair com as coisas do mundo, né? Até que elas se tornem ilícitas, né? Mas elas roubam o nosso foco. Êxodo 5, verso 5 diz assim, aqui o texto é muito claro, a gente tem que entender que toda vez que a gente aponta para o Egito, a Bíblia nos traz o Egito, ela mostra um padrão mundano, um governo deste mundo, um governo de Satanás, aprisionando o homem e sua cultura. E o povo de Deus estava lá, no Egito, e eles começam a crescer, e eles começam a entender, e ter um entendimento desse Deus, e eles começam a clamar a esse Deus. E olha só o texto que ele diz. Disse também Faraó, tipologia de Satanás, ao povo da terra, o povo de Deus, já é muito, e vos distraís das suas tarefas. Ou seja, eles estavam tendo muito tempo para pensar na vida. Eles estavam aprendendo a descansar, a estar distraídos, não ter muito trabalho. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si as palhas, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, estão tranquilos, e por isso clamam. Sabe, quando a gente tem paz, querido, a gente tem um tempo para clamar, a gente consegue orar a Deus, a gente consegue ter essa conexão com Ele. Eles clamam, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus.
agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles apliquem e não deem ouvidos à palavra mentirosa. Então, o que eu quero mostrar com esse texto, que o inimigo, Satanás, ele cria tarefas, ele coloca em nossas vidas distrações. E essas distrações para roubar o nosso foco, para roubar essa paixão, para que essa paixão se esfrie. Quantos de nós estamos distraídos? Tudo bem, talvez nas de cima você não se encaixou no convívio com o pecado, você é muito sério nisso, você não vive convivendo com o pecado, você tem se aprofundado na palavra, você tem permitido ela fazer diferença no teu coração, talvez você tenha permitido o tratamento, tirado os espinhos da sua vida, mas e nas distrações? Porque as distrações não tem a ver com ao pecado, mas tem a ver com as coisas dessa vida, as necessidades da vida. E quando as necessidades da vida começam a tomar uma proporção acima do nosso Senhor, querido, eu vou falar uma coisa para você. É nesse momento que não existe mais paixão nenhuma dentro de nós. Quando o que você tem mais valor do que Cristo é para você. E sabe quais são os resultados? São terríveis. Ao ponto de você se apostatar da fé, de você abandonar a fé, por causa das coisas da vida. Eu quero ampliar a sua visão. O que são coisas da vida? Jesus, ele deixou muito claro isso. Olha só, no texto de Lucas capítulo 14, Jesus, ele está relacionando sobre a volta, o dia do Senhor, uma grande festa que vai acontecer. Nós somos noiva, amém? E de verdade, pensa numa noiva que está à véspera do casamento. Pensa nisso. Ela pensa em trabalhar, em fazer uma faculdade, em ir para a fazenda, e em comprar alguma coisa. Não. Essa noiva que está às vésperas do seu casamento, a todo momento ela está se preocupada. A preocupação dela é o noivo. É o ato do casamento, é esse momento ápice que vai acontecer. Uau, está chegando o meu dia. Então ela se preocupa em se preparar, ela se preocupa em se adornar, ela se preocupa, sabe, com tudo aquilo que relaciona-se a estas bodas, a esse casamento. Amém? E o texto está dizendo isso. Jesus está comentando sobre esse assunto, está falando da vinda dele. E aí ele começa a relatar agora sobre essa noiva. Olha só que interessante. 14, verso 15, diz assim, Lucas 14, verso 15. E eu estou fechando aqui, amém, igreja? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus, a grande festa. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete. Olha só, esse certo homem, aqui é uma parábola, porém, ele está falando de Jesus. A pessoa, esse certo homem é Jesus, e ele estava preparando uma grande festa. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu estou preparando uma morada. Nós falamos aqui na ceia que haverá um dia que o planto será enxugado, que a dor será tirada. Esse será o dia do Senhor. Deixa, irmão. Se você quiser pular com ele, vai junto. Deixa Deus fazer. E aí ele fala assim: bem-aventurado é aquele que comer do banquete no reino do céu. Certo homem estava preparando um grande banquete. O Senhor estava fazendo, aqui o Senhor está fazendo isso para nós. E convidou muitas pessoas. Muitos são chamados. Ok? Todos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados. Quem são os servos? Os anjos do Senhor. Virá buscar a sua noiva.
Amém? E ele disse assim, enviou seus servos para dizer aos convidados, venham, pois tudo já está pronto. Eles, os convidados, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. Eu sei, amados, que estar na igreja não significa que você está apaixonado por Jesus. Mas estar na igreja aponta também para essa paixão de Jesus. O querer estar aqui, o querer ouvir Ele, querer estar aonde Ele está sendo mencionado, aonde Ele está sendo falado, querendo estar nesses lugares, mostra para a paixão que a gente tem. Mas quantas vezes você teve desculpas para estar nesse lugar? Quantas vezes você disse, não, chegou uma família dentro da minha casa, chegou uma pessoa, ou eu preciso terminar o trabalho da escola, eu preciso... Quantas vezes você deu desculpa para não orar? Quantas vezes você deu desculpa para não fazer algo que é para Deus? O dia do Senhor está chegando, queridos. E se nós não formos uma igreja apaixonada, nós podemos estar distraídos e nesse dia falar desculpas para Jesus. Que desculpas são essas, pastor? As distrações, olha só, não foram desculpas do tipo, eu não quero Deus. Mas olha aqui, apresentaram desculpa. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpa. Percebe? Está mostrando aqui, quantos de nós estamos querendo coisas nessa terra, ajuntando tesouros aqui, colocando essas coisas como algo valoroso, importantíssimo na nossa vida. Que só seremos felizes se alcançarmos isso. O problema é que a busca incessante dessas coisas vai nos tirar dessa paixão, vai apagar essa paixão que nós temos por Jesus. Olha, o outro diz assim, o segundo diz, o outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Por favor, desculpa. O outro disse assim, acabei de me casar, por isso não posso ir. Sabe, são coisas comuns, mas sem Deus. E depois a gente não entende por que não conseguimos ter paixão por Jesus. De verdade, não é o pecado, amado. É o que realmente é importante para você. O que realmente tem valor para você. Você está andando com uma vida apontando para o céu ou apontando para as coisas nessa terra? Você está juntando tesouros na onde? Uma pessoa apaixonada, ela sabe o tempo de todas as coisas. Maria, ela sabia o tempo de trabalhar e o tempo de se colocar nos pés de Jesus. Maria não colocava valor nas coisas, lembra? No momento de sacrificar, ela entregava. Uma pessoa que sempre aumenta o seu amor, sempre está olhando para Jesus e perguntando para Ele, Senhor, qual o próximo passo? Como eu faço? Não fica falando para Deus assim, ai Senhor, eu arrumei essa pessoa aqui, ela é casada com mais uns 4 aí, deu ruim na vida, tudo, mas o Senhor pode fazer uma obra na vida dela. Sabe, querido? Eu não digo que essa pessoa não mereça uma obra, ela merece uma obra de Deus e Deus quer fazer, Deus quer amar. Mas se já é ruim, querido, por que você vai ir para um lugar onde vai minar teu coração, vai tirar você da presença de Deus? Lembra, ele casou e agora ele não pode ir lá para a festa dos cordeiros porque ele casou. É bom casar, é bom ter coisas, é bom conquistar, é tudo bom, mas desde que tudo isso não esteja acima de Deus. Amém? Fica de pé. Semana que vem nós vamos continuar esse sermão. E a gente finaliza Marta e Maria. Semana que vem nós vamos falar sobre o caminho de volta. Tudo bem, eu entendi que
porque eu estou distraído. Mas há um caminho de volta. E o Senhor quer nos ensinar a voltar para isso. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E dissesse para Deus, dizer para Deus agora, o quanto você se encontra preocupado com as coisas da vida. O quanto você tem andado com o pecado, sabe? Socializando com as coisas deste mundo. Não há uma diferença entre você e uma pessoa que não tem a mesma fé que você. O quanto se vocês não permitiram ser transformados, quantos estão mais apoiados nas obras, no que tem feito, do que realmente uma paixão por Jesus?